Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa semaninha de estudos e hoje nós vamos começar com a matéria de português. Então vocês peguem o livro 3 e abram na página 58. Aqui nós temos uma tirinha para ler. Tirinha é uma história de quadrinhos curtinha, pequenininha, né? Nela fala sobre aniversário. E aqui nós vamos aprender sobre a letrinha LH, certo? Então vocês prestem atenção aqui no que a prof vai ler, porque a gente tem umas perguntinhas para responder, certo? Lendo e descobrindo. Turminha Gênese em velhinha ou velhinha. Agora só falta a velhinha. É pra já. Ainda bem que a vovó chegou mais cedo para a festa. Fim. Então, aqui nessa tirinha, a gente pode ver que temos duas palavras diferentes, que se escrevem diferentes, mas o som delas são bem parecidos, né? Velhinha, com L, é o diminutivo de vela, certo? E velhinha, com LH, é como a gente chama carinhosamente os idosos, né? A vovó e o vovô, eles são velhinhos, né? Então a gente escreve com LH, certo? Vamos discutir o texto. Você saberia recontar a história em quadrinhos que acabou de ler? Você consegue contar essa história para a mamãe, para o papai ou para o irmão? Então você pode recontar essa história para eles, certo? Será que Laís se referia à velhinha que Zeca trouxe? Será que a Laís, que é a menina que pediu a velhinha, ela estava se referindo à vovó? Né? Você sabe responder se ela estava querendo a vovó ou uma vela para colocar no bolo? Por que será que Zeca imaginou que Laís havia pedido uma velhinha para o bolo? Então, o Zeca achou que ela estava querendo uma velhinha pro bolo, mas a velhinha vovó, né? Aí você vai pensar um pouquinho para poder responder essa pergunta. Por que que o Zeca pensou que a Laís queria uma velhinha? Velhinha com LH, que é a vovó. Vamos ver qual foi o motivo do mal-entendido na história em quadrinhos. Escreva as palavras que nomeiam as figuras. Depois, destaque com sua cor preferida as sílabas que as diferenciam. Então, aqui, ó, a gente tem a foto da velhinha, que é a vovó, e aqui a velhinha, né? Então, você vai escrever embaixo as duas palavrinhas e vai pintar ali a diferença entre elas, certo? A gente vai passar agora para a página 59 e tá escrito assim: vamos praticar. Primeiro, ajude Eugênio a montar o seu quebra-cabeça de sílabas. Então aqui, ó, a gente tem várias sílabas e tem umas imagens. Notem que as palavras estão meio embaralhadas, então vocês vão prestar bastante atenção, organizar as palavras e escrever aqui na linha de baixo o significado delas, né? Então vocês prestem atenção nas imagens e façam a atividade corretamente, prestando bastante atenção. Daí vocês virem a folha aqui na página 60, a número 2 está escrito assim: será que você consegue aplicar as palavras do quebra-cabeça de sílabas para solucionar as charadas? Então aqui a gente tem 8 charadinhas, aqui ó, e a resposta dessas charadas tá lá na outra página, que é as palavrinhas do quebra-cabeça. Então vocês vão ler essas charadas e vão escrever a resposta aqui na linha de baixo, certo? Na página 61. Ainda estudando as palavras que você escreveu, realize a separação das suas sílabas. Para isso, analise a quantidade de vezes que você abre a boca para pronunciá-las. Então, a gente tem aqui baralho, piolho,
orelhão, toalha, alho e folha. Eu vou dar o exemplo aqui no baralho de como a gente vai estar sonorizando a palavra para poder separar. Então, quando a gente quer separar, a gente vai falar baralho. Então, a gente escreve aqui nos quadradinhos de baixo as sílabas corretamente e a quantidade de vezes que a gente vai separar, certo? E na página 62, tá escrito hora de escrever. Então, quando a gente vê essa frase, significa que a gente vai fazer um textinho. Você viu como é fácil confundir velhinha, que é a vela pequena, com velhinha, que é a vovó, não é mesmo? Agora é sua vez de criar uma piada em uma tirinha de histórias em quadrinhos. Imagine uma situação bem divertida em que a confusão aconteça a partir das palavras telinha e telinha, certo? Ah, lembre-se de colocar títulos e mãos à obra. Então, vocês vão usar esses quadradinhos aqui para fazer uma tirinha igual a gente leu lá no início da atividade, certo? Telinha, olha aqui o que é uma telinha. É uma telha pequena. E telinha pode ser uma tela pequena. Então, a tela do celular é uma telinha, porque é pequena em vista da tela da televisão, que é uma tela grande, né? Então, o diminutivo de tela é telinha. O diminutivo de telha é telinha, com LH. Então, você vai colocar um título aqui em cima e vai usar os quadradinhos para fazer a tirinha, certo? Na página 63, que é a nossa última atividade de hoje, tá escrito assim: vamos praticar, né? É um exercício de fixação para a gente lembrar a diferença do L e do LH. Será que você consegue encontrar a palavra correta? Leia e circule a palavra que nomeia a figura. Depois, separe as sílabas. Então, nessa atividade aqui, ó, que tem as imagens, tá escrito assim: joelho e joelho. Então, você vai circular a palavra correta e depois vai separar as sílabas, lembrando que a gente separa a quantidade de sílabas que a gente vai separar é a quantidade de vezes que a gente abre a boca, né? Então, eu vou dar o exemplo de novo. Ó. Temos 3 sílabas. A palavra joelho é joelho, certo? Daí, vocês vão fazer isso com as outras palavrinhas. Aí, nós temos ali espelho e espelho. Palácio e palhaço, tela e telha, abelha e abelha, pila e pilha, galo e galho e colher, colher, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem lá no início do vídeo para poder olhar de novo. Dá uma olhadinha lá na tirinha, né? Pra gente lembrar a diferença do L e do LH, né? E vamos para a atividade, certo? Essa foi a nossa atividade de português de hoje. A prof tá passando um vídeo também sobre letra cursiva e o alfabeto. Tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha para poder estudar e ver como que a gente faz a letrinha corretamente, certo? Tenham uma linda tarde. Tchau, tchau!